O trem chegou e começa então mais um programa Estação ABC. Hoje nós vamos ficar sabendo como nasceu a cidade de São Caetano do Sul e por que ela só tem 74 anos. O município de São Caetano do Sul nasceu por meio do movimento autonomista de 1948. Tudo isso daqui a pouco no Estação ABC. São Caetano do Sul está vivendo a Semana da Autonomia, que recorda então o plebiscito que aconteceu naquele domingo de 24 de outubro de 1948, quando a população, praticamente a maioria, votou no sim, dizendo que queria se separar de Santo André e assim deixar de ser vila e se tornar uma cidade, um município por direito e de fato. E vamos reproduzir um vídeo produzido pela Fundação Pró-Memória há 8 anos, que traz depoimentos dos líderes autonomistas. Vamos assistir. São Caetano do Sul, uma cidade moderna, arrojada, pensada, planejada e equipada para dar às futuras gerações o que há de melhor para desenvolver o seu potencial e conquistar um futuro promissor. Considerada uma das melhores cidades do país para se viver, quem vive na melhor idade também recebe muito carinho e atenção. Mas tudo o que vivemos e usufruímos hoje aqui em São Caetano foi idealizado através de muito empenho, dedicação e desejo de conquistar a liberdade. Vamos conhecer um pouco desse movimento que tornou São Caetano uma cidade livre e fez com que ela hoje tenha o melhor IDHM do Brasil. Em 1948, irrompeu um movimento no segundo subdistrito de Santo André, era São Caetano, e despertou novamente na população de São Caetano a vontade de ser um município autônomo. Para ter uma ideia, no Largo da Matriz, na Igreja Matriz, no altar maior, tem os dois pedaços, da baixo da porteira para baixo, que era a fundação, e da porteira para cima, que é hoje o que tem São Caetano aí. Você só via chaminés, e era produção, e cadê o lucro dos impostos? Tudo carreado para Santo André. E saúde? A saúde era precária, porque São Caetano era uma cidade essencialmente operária. E quando um membro da família adoecia, o chefe da casa ficava desesperado, porque não tinha assistência médica, não tinha hospitais. Os que podiam iam até São Paulo, na Policlínica de São Paulo, na várzea do Glicério. Era muito triste. Então este era o retrato de São Caetano. Não tinha telefone em São Caetano. Então o jornal saía uma vez por semana, quando nós tínhamos dinheiro para pagar. Esse jornal saiu daqui do bairro da Fundação. Fizemos uma reunião e esse jornal era para justamente dinamizar iniciar o movimento autonomista. E no dia 28 de julho, nós lançamos 28 de julho de 1946, nós lançamos o primeiro número do Jornal de São Caetano. E logo depois, o jornal lançou o movimento autonomista. Deu a primeira clarinada. Então o pessoal esperava avidamente as notícias, tudo que se passava durante a semana, e tentava botar no jornal da próxima semana. Foi muito, muito útil, foi importantíssimo, foi fundamental. O que nós fazíamos era o seguinte, o Tomé e eu ficávamos no background e deixávamos o Luiz Neves. Ele inclusive falava muito bem, ele era bom até para discursar, ele fazia improvisos de uma maneira muito, muito boa, sabe? Coisa que eu não aprendi até hoje. Mas existia uma lei na época que, para ser emancipável,
precisava apresentar 3 documentos e que provasse, 3 documentos que provasse o quê? Que o número de habitantes não poderia ser menor que 10.000 habitantes. Segundo, a renda mínima de São Caetano não poderia ser menos que 200.000 cruzeiros. Terceiro, que o requerimento para solicitar a autonomia deveria ser assinada por 10% de residentes. E aí começou a batalha. Precisava desses três documentos. Com o processo aprovado lá na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, era necessário que o povo fosse consultado. Então foi feito aqui em São Caetano um plebiscito. Nesse plebiscito, todos votavam, todos, desde que provassem que residiam aqui. Né? Agora, como é que foi provado que eles residiam aqui? Precisava reconhecer firma naquela época. Nenhum documento sem firma reconhecida poderia ter validade. Então, um dia formou-se uma comissão, foi falar com o seu Otávio Tegão, era um cidadão de São Caetano, um gentleman, uma comissão pequena de 5 ou 6 pessoas, que nós já sabíamos o resultado. O pessoal chegou lá, ele era meio gozador, mandou o pessoal sentar, o que vocês querem? Ele está cansado de saber. Nós queríamos que eu reconhecesse a firma do pessoal que vai trabalhar para a autonomia. Ele usou toda a franqueza, porque era amigo de todos nós. Olha, eu lamento, eu tenho uma determinação do chefe, era o Sr. Tonico Flacker, e o dono do cartório, prefeito de Santo André e dono do cartório. Tudo que eu puder fazer para atrapalhar o movimento, eu vou fazer. Consequentemente, eu não posso avalizar essas assinaturas que vocês estão apanhando. Aí o Luiz Neves lembrou-se de um jovem que havia feito tiro de guerra com ele lá em Santo André. E esse jovem era de Santo André e trabalhava num cartório. E o Flacker, nessa época, estava tentando deixar o cartório de São Caetano para pegar um cartório maior em Santo André. Mas o Paiva também queria esse cartório, o dono do cartório atual de Santo André queria esse outro cartório. Então eles estavam brigando. O dono do cartório de Santo André e o dono do cartório de São Caetano. E esse rapaz trabalhava no cartório. Aí nós falamos com ele, aliás, o Luiz Neves que foi fazer esse contato, e ele se prontificou a fazer tudo graciosamente. Agora, o que aconteceu? Nós conseguimos encaminhar para a Assembleia o requerimento com o número de assinaturas necessárias e com todas as informações que eram necessárias também para compor esse processo. Inclusive, um dado interessante, que nós precisávamos informar quanto rendia São Caetano, qual era a arrecadação aqui em São Caetano. E essa informação só poderia se obter na Prefeitura de Santo André. E sem isso, o nosso requerimento ficaria falho. Então, o Luiz Neves, prevalecendo-se dessa sua qualidade de instrutor do tiro de guerra, de funcionário administrativo das indústrias Matarazzo, ele conversou com uma pessoa que pertencia a Santo André e que ficava aqui em São Caetano, num escritóriozinho de arrecadação que tinha aqui em São Caetano. E ele conversou com ele e acabou convencendo ele de ver esses documentos. Aí ele fez um apelo, naturalmente, ao modo dele,
para ganhar o funcionário e disse, olha, você pode me emprestar esse documento? Você vai dizer que não pode, tá bom. Mas eu posso levá-lo durante 1 hora para dar uma olhada? Você sabe quem eu sou, me conhece, você sabe que daqui 1 hora eu trago de volta. Ele falou, tá bom, 1 hora, tá bom. Bom, mas então eu venho buscá-lo amanhã. Então corri lá na hora do almoço, peguei os papéis com o senhor Clodomiro Guzmão Rocco e corri no Jacinto. Existia fotocópia. Não sei se vocês pegaram o tempo da fotocópia. Era tirar uma fotografia e depois fazer a cópia. Ele fez as fotocópias e aqui nós botamos as 7 chaves no Banco São Caetano. E foi isso que instruiu o processo junto com as assinaturas e outros documentos que nós precisávamos, como a arrecadação federal, que era importante também. Nós tivemos aqui em São Caetano, na coletoria federal, porque o coletor federal era inclusive ligado a um político que trabalhou muito pela autonomia de São Caetano, Antônio Silvio da Cunha Bueno, e esse coletor era muito amigo dele, eles tinham fazenda juntos no interior de São Paulo. E ele nos forneceu tranquilamente todas as informações necessárias. Pouca gente podia dessa noite, porque o Cunha Bueno me avisou à tarde que o nosso processo ia entrar naquela noite, na ordem do dia. E em razão da falta de telefone, foram lá 8 ou 10 pessoas. Foi uma pena, porque foi uma sessão memorável e emocionante para a gente que estava brigando, chorando para obter a autonomia. Aí nós, no Jornal de São Caetano, começamos a fazer uma campanha contra o Chapa Preta, sem citar nome nenhum, mas dando um teor pejorativo a quem votasse contra a criação do município, porque era um chapa preta. E no dia do plebiscito, nós fomos às ruas para neutralizar a ação dos anti-autonomistas. Por quê? O prefeito de Santo André tinha colocado nas ruas de São Caetano toda a sua administração, toda a frota de carros da prefeitura de Santo André e todos os fiéis servidores públicos. E nós, então, ficamos pequenos. Foi uma luta gloriosa, trabalhosa. É claro, nada se conquista de graça. Tudo a gente precisa querer, e querer com vontade mesmo. E o ditado antigo já diz que querer é poder, né? Foi o que aconteceu. 8.463 disseram sim e 1.029 votaram não. Esse foi o resultado do plebiscito no dia 24 de outubro de 1948. Então, a partir dessa data, estava realmente criado o município de São Caetano do Sul. São Caetano, pequeno gigante, sob o céu estrelado de anil. É cidade, trabalhas, progresso, és infante do nosso Brasil. Do passado nos resta a lembrança de heróis que souberam te erguer. Para frente, São Caetano, tu tens que crescer. Do triângulo, joia rara, dá exemplo de teu vigor. E tua luta não para, é grande teu valor. Do triângulo, joia rara, dá exemplo de teu vigor. E tua luta não para, é grande teu valor. Mais e mais chaminés se levantam, apitos fazem-se ouvir. Do trabalho é tua glória, de grandeza será teu porvir. No futuro serás monumento, o Brasil saberá te eleger. Para frente, São Caetano, tu tens que crescer. Do triângulo, joia rara,
no pequeno gigante, sob o céu estrelado de anil. És cidade, trabalhas, progresso, és infante do nosso Brasil. Do passado nos resta lembrança de heróis que souberam te erguer. Para frente, São Caetano, tu tens que crescer. Do triângulo, joia rara, dá exemplo de teu vigor. E tua luta não para, é grande teu valor. A autonomia, apesar dos 74 anos, ainda é pouco conhecida em São Caetano do Sul. Por isso que programas como esse hoje são tão importantes para valorizar a verdadeira e real história dessa cidade, né, Humberto? Isso, e a nossa missão é justamente essa, passar para as novas gerações o que aconteceu de fato. São Caetano do Sul tem 74 anos, como vimos com os depoimentos dos autonomistas. O que se comemorou em 28 de julho, 145 anos, foi não só a chegada dos italianos, 28 famílias que vieram da região de Manto e Treviso, que vieram morar no núcleo colonial Tijuco Sul. Nem São Caetano se chamava. São Caetano do Sul, de fato mesmo, como vimos, foi a partir do plebiscito. Aí sim, nós viramos uma prefeitura, passamos a ter não só a Câmara, o Fórum, e tudo que tem direito uma cidade. É uma bela história, né? E agora só falta o nosso tchau. Tchau, tchau. Tchau.